mais uma aula, a aula de número 3 da disciplina de topografia para o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá, então, para que a gente possa trabalhar. Então, começando ali, analisando essa figura que você está vendo aí, eu vou, na verdade, inicialmente desiludir você. Você muito provavelmente na sua vida, você aprendeu que a Terra era uma grande esfera perfeita, azul, toda aquela perfeição que você traz de criança, aquela ideia mágica. Dentro dessa lógica, eu tenho para te dizer o seguinte, isso não é bem verdade. Na verdade mesmo, o modelo esférico, que é esse modelo que você está mais acostumado e conhece desde criança, que é o esferoide, é uma forma aproximada da Terra. E eu vou dizer uma outra coisa para você, ainda mais importante, que além de ser um modelo aproximado, ele é o modelo mais distante entre todos os modelos que existem, para o formato do planeta Terra. O modelo mais razoável, mais próximo, é o elipsoide de revolução, que é esse vermelho aqui. Na verdade, a forma real da Terra é conhecida como geóide, que é esta forma aqui em azul. A Terra não é perfeita como você aprendeu desde criança. O que nós fizemos, nós que trabalhamos com topografia, engenharia, os cientistas, os físicos, matemáticos, etc., foi criar um modelo, de tal forma que esse modelo, você vai ver ao longo da aula as explicações, esse modelo foi trazido para dentro dos computadores e são aí aplicados fatores de correção, para que as pessoas possam se localizar em termos de latitude, longitude e altitude. Mas você deve lembrar que a Terra não é este modelo verde aqui, perfeito, essa esfera que você está acostumado. Então, observe que a superfície terrestre é totalmente irregular, não existindo até o momento definições matemáticas capazes de representá-la sem deformá-la. Então, veja que um modelo ele acaba deformando um pouco, ele cria uma situação ideal. Então, a Terra se assemelha mais a um elipsoide de revolução. Lembrando que o raio equatorial é aproximadamente 23 quilômetros maior que o raio aqui polar. Então, veja que é um detalhe que você deve também gravar. Então, o modelo que mais se aproxima da forma real, né, que através de medidas gravimétricas, é o geóide. Ficou claro isso na sua cabeça? Outro detalhe importante, esses modelos são obtidos da seguinte forma, você tem o nível médio das marés, lembra que você tem maré alta, maré baixa, o 00 do planeta, adiantando um pouco o assunto, é ali na praia, quando você vai à praia, andar descalço, molhar a frieira naquela água gelada e tal, então aquilo ali é o 00. Como é que faz? Esse 00, você estende ele, essa média, veja, não é a maré alta, não é a maré baixa, essa média, nível médio das marés, NMM, nível médio das marés, você estende ele para o interior dos continentes. Então, você tem, por exemplo, esse traçado ali do elipsoide em vermelho. Só para você entender essa questão aí de engenharia, tal, que nós vamos usar muito para fazer projetos de uma forma geral, estradas, rodovias, diques, canais, pontes, prédios de uma forma geral. Tá? Então, você precisa entender um pouco dessa questão do modelo terrestre. Por quê? Porque, na verdade, os nossos equipamentos funcionam em cima desses modelos. Então, você precisa ter essa noção aí geral. Bom, o que mais que nós vamos aí fazer um ajuste? Outro detalhe importante que você precisa saber. Nós, quando medimos sempre, não sei se você sabia disso, mas a gente sempre estica a trena na horizontal ou medimos na vertical. Nós não medimos inclinado as coisas. Então, uma área de uma fazenda, de um terreno, é medido na horizontal, sempre com o equipamento com a trena na horizontal. E aí a minha pergunta que eu faço a você, caríssimo ouvinte do meu programa Vespertino, é o seguinte: a Terra, como diz o povo da roça, redonda. A pergunta é, a curvatura da Terra influencia nas medidas que nós fazemos em engenharia? Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte, observe esse desenho aqui do professor. Aqui, você tem 1/4 da circunferência terrestre. Tá? Então, não é que você tem a linha do Equador aqui, e aqui você tem, então, por exemplo, sei lá, o meridiano de Greenwich. Você tem 1/4 aqui. Aqui você tem a tangente. Veja bem essa tangente aqui. A tangente T e o A é o arco.
do centro até aqui é o raio. Que raio? O raio do planeta Terra. E aqui eu tenho uma certa abertura, um ângulo alfa qualquer que eu possa escolher. Então, mediante essa situação, observando essa ideia, você deve lembrar que o grego Erastótenes, que viveu lá em 276 a 194 a.C., ele pensou o seguinte: que se a Terra fosse plana, o Sol, por exemplo, numa distância de uma cidade na outra de uns 500 quilômetros, deveria bater no fundo de um buraco ao mesmo tempo, já que a Terra é plana, a distância é grande, a projeção é ortogonal dos raios solares, então deveria bater no fundo do buraco ao mesmo tempo. E ele constatou que, naturalmente, isso não acontecia. Em função disso e dessa linha de pensamento, ele detectou, ou ele chegou à conclusão que a Terra não era plana, e sim era redonda, e, além disso, ele calculou o raio, né, o diâmetro, etc. e tal, da superfície do planeta Terra. E ele errou por muito pouco, como eu já disse aí nas aulas anteriores. Muito pouco em relação ao que nós temos hoje de equipamento. Então, observe bem esse detalhe. Baseado nessa ideia, então vamos observar o seguinte: qual que é a diferença aqui nesse elemento? Observe que a diferença, nós, engenheiros, medimos na horizontal, em linha reta, mas a Terra tem uma curvatura. Então, na verdade, o erro é a diferença entre a tangente e o arco. Acho que isso fica bem claro para você. T menos A daria o erro. Bom, se esse ângulo aqui é alfa, então eu tenho aqui um cateto oposto e um cateto adjacente, então eu posso usar a tangente. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o T sobre R. Portanto, se eu isolar o T aqui, que é essa tangente, vai ficar igual a R vezes a tangente de alfa. O raio da Terra, naturalmente, todos nós conhecemos, tem vários livros, então eu vou utilizar aí o raio da Terra. Fazendo a conta, eu vou supor o seguinte: eu vou supor aqui, ó, que o alfa é 1 grau. Aí o aluno, geralmente mais esforçado, mais rápido, pergunta: mas por que 1 grau? Porque eu quero, o exercício é meu, eu que estou dando exemplo, eu vou usar 1 grau. Por causa da minha experiência, você já vai perceber onde eu quero chegar. Vou usar 1 grau, então eu vou colocar aqui T igual a R vezes a tangente de alfa. Então, o raio da Terra vezes a tangente de 1 grau, 0 minuto, 0 segundo. Fazendo a continha com a sua calculadora Cássio FX82MS, vai dar o comprimento dessa tangente aqui, 111.122,3122 metros. Ok. Agora vamos pensar no seguinte, só para você entender melhor. Eu não sei se você sabia, mas você provavelmente deveria saber isso. A definição do símbolo de metro nada mais é que a distância do polo até o Equador dividido por 10 milhões. Quer dizer que 1 metro é a 10ª milionésima parte da distância entre o polo e o Equador. Foi a primeira definição aí. Hoje tem também o chamado comprimento de onda do criptônio, tem uma série de definições, mas o metro nunca mudou, o metro continua o mesmo metro desde que foi inventado lá pelos franceses. Então, observe bem, a 10ª milionésima parte, quer dizer que então que 90 graus vale 10 milhões de metros. 1 grau vale um arco de 111.111,111. Então, você vai observar que a diferença é T menos A. Então, deu uma diferença de 11 metros. Quer dizer, num raio de 1 grau, deu uma diferença de 11 metros. Pois bem, agora eu vou reduzir. Vou fazer a mesma conta, ver se você entende isso. Isso geralmente cai na sua prova e é um exercício que você vai ter que resolver. Vou fazer a mesma conta, só que agora eu vou colocar 0 graus e 30 minutos. Eu vou colocar aí meio grau só. Quando eu faço a conta com meio grau, o arco, fazendo essa mesma conta aqui para A, só que aqui eu coloco meio grau, fazendo essa mesma conta aqui para T, só que colocando meio grau aqui. Então, eu vou ter que o arco deu 55.555 e a tangente deu 55.556,9. Então, tem um erro de 1,4 metros. Então, para meio grau de abertura, isso é do centro da Terra aqui, para meio grau de abertura, deu 50 mil metros aqui, que é 50 quilômetros. Então, veja bem, desta forma, olha bem a palavra, convencionou-se. O que é uma convenção? Alguém ou alguns estudiosos se reuniram e decidiram, é assim.
convencionou-se limitar a área levantada topograficamente a um círculo de 50 quilômetros de raio, onde o erro linear devido à curvatura da Terra será em torno de 1 metro. Sendo considerado insignificante, pode-se desprezar tal erro. Então, observe bem, nós na topografia, se nós tivermos que medir, por exemplo, 50 quilômetros, a metade da distância daqui até Maringá. Então, nós não vamos medir direto daqui a Maringá, nós vamos limitar. Se nós tivermos que medir o estado do Paraná inteiro, nós vamos medir de 50 em 50 quilômetros. Por quê? Para que a curvatura da Terra seja desprezada durante a medição. E aí, na aula passada, teve um aluno que perguntou a diferença na questão da topografia e geodésia. Quando você trabalha com medidas maiores que 50 quilômetros, então você sai do limite. Então, esse valor também é um valor teórico que serve para limitar os trabalhos de topografia, passando para o domínio da geodésia. Já a geodésia tem a função, o objetivo geral de determinar as formas do planeta Terra. O erro existe, só que nós, engenheiros civis, engenheiros agrônomos, arquitetos e etc., vamos trabalhar, engenheiros cartógrafos, vamos trabalhar com a distância de até 50 quilômetros, que não é pouco, é metade daqui até Maringá. E aí nós vamos medindo de 50 em 50 quilômetros, na média, porque aí a curvatura da Terra não influencia tanto no processo. Essa perda, que vai dar 1 metro, é desprezível em relação ao tamanho do globo terrestre. Ali para alguns detalhes, está escrito na sua apostila. Então, na topografia, para as representações de cálculo, supõe-se a Terra como sendo plana, grifem o plana na sua apostila, quando na realidade esta é o elipsoide de revolução achatado. Tá? Então, esse elipsoide, na maioria dos casos, pode ser interpretado como uma esfera. Por quê? Porque como nós medimos pedaços pequenos do planeta Terra, a diferença entre a esfera e o elipsoide de revolução é muito pouco, é desprezível. Por quê? Por causa do tamanho das coisas que nós medimos em relação ao tamanho do planeta. Quando nós medimos um terreno, uma fazenda, um negócio assim, uma propriedade, perto do tamanho do planeta Terra, é desprezível essa curvatura, etc. e tal. Então, por isso que nós podemos trabalhar dessa forma aí que vocês estão sendo orientados. Pode-se afirmar que, quando as distâncias forem muito pequenas, seus valores medidos sobre a superfície esférica resultarão sensivelmente iguais àqueles medidos sobre um plano. Então, veja aí que você pode grifar isso também. Então, ali tem algumas dicas para você que você deve anotar também. Então, de acordo com W. Jordan, que é um estudioso famoso, o limite para se considerar, tá, a superfície terrestre como plana é 55 milhões de metros quadrados, equivalente a 2.272,7 alqueires, ou também, se você alqueires de 24.200 metros quadrados. Só para você entender, o alqueire aí é o alqueire denominado alqueire paulista, ou o alqueire chamado alqueire do Sistema Internacional de Medidas. Cuidado com isso, viu, gente? Esse negócio de alqueire goiano, pernambucano e etc. e tal, embora seja meio que uma coisa que existe, mas o alqueire que vale para as provas, para os concursos em geral, internacionalmente, é o alqueire do Sistema Internacional de Medidas, que é 24.200 metros quadrados. Um aluno de engenharia deve anotar isso, um alqueire, 24.200 metros quadrados. E aproveita e anota o seguinte, um hectare, com H, um hectare, H-E-C-tare, um hectare, é igual a 10.000 metros quadrados, porque você vai precisar desses detalhes para fazer provas e exercícios. Você também deve observar o seguinte, a NBR, às vezes o aluno, nas aulas de campo, eu vou falar assim, olha, é para você medir da direita para a esquerda, fazer a volta no sentido horário. Eu oriento você como você vai trabalhar fazendo os desenhos e fazendo também as medições. Aí o aluno lá, eu escuto às vezes, né, porque o professor escuta bastante, ele só faz de conta que não escuta. Ah, esse professor é um chato, ele quer tudo do jeito dele. Não, amigo, não é do meu jeito, é desse jeito aqui, ó. A NBR 13.133 é a NBR da execução dos levantamentos topográficos. Ela fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico. Veja bem o que eu estou dizendo para você. A maneira de medir as coisas, os equipamentos, etc., tem um padrão. Por quê? Porque se cada um medir de um jeito e cada um usar o equipamento de tamanho diferente, as medidas nunca irão bater. Então, você vai comprar uma propriedade, sei lá, de 100 hectares, quando você vai medir tem 98. Mas qual que está certo, 100 ou 98? Então, por isso que tem uma norma da ABNT
que diz exatamente como as coisas devem ser medidas, aferidas e desenhadas. Então, observe bem que não sou eu que digo como deve ser feito. Eu estou traduzindo para você o que a norma da BNT diz que deve ser feito. Veja bem a importância desse detalhe. Então, para que serve essa norma? Geralmente você vai fazer aqui um levantamento geral, conhecimento geral sobre o terreno, o relevo, limites confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento. Informações sobre o terreno destinado a estudos preliminares e projetos. Informações sobre o terreno destinado a anteprojeto, projeto básico. Informações sobre o terreno destinado a projeto executivo, aquele que você vai executar a obra. Então, observe que são vários aí para você poder trabalhar, ok? Agora, lá na tua apostila tem também um lugar para você completar. O que é plano horizontal, plano vertical e etc. e tal. Abra lá o material, você vai acompanhando e escrevendo lá. Geralmente eu pergunto para os alunos assim, o que é um plano horizontal? O cara fala assim, perpendicular ao plano vertical? Aí eu pergunto para o aluno, o que é um plano vertical? Perpendicular ao plano horizontal, professor? Então ele fica igual o cachorro brincando com o rabo. Você vê que ele não responde a pergunta, ele fica dando a volta, né? Porque se o plano vertical é perpendicular ao horizontal, o horizontal é perpendicular ao vertical. E aí? Qual é a resposta para a pergunta? E veja que é uma pergunta fácil, né? Todos nós sabemos o que é um plano horizontal e um plano vertical. Desde criança, praticamente, a gente aprende isso. Só que se eu pedisse para você definir, você ia falar, caramba, meu, eu nunca tinha pensado numa definição assim da física, da geografia, sei lá de onde vem isso. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe aí. Só que para nós, engenheiros, isso é extremamente importante, o tal do plano horizontal e vertical. Por quê? Nós fazemos os pisos, as lajes, geralmente todas horizontais, e fazemos os prédios, devem ficar na vertical, ou como se diz em linguagem de engenharia, deve ficar no prumo, é uma prumada, prumo, na vertical. E como é que funciona isso? Então, uma definição. O plano é chamado horizontal quando ele é perpendicular à vertical do lugar. Por sua vez, a vertical do lugar é a linha que, partindo do ponto em que nos encontramos, liga-se ao centro da Terra. Linha esta representada pelo fio de prumo. Então, veja bem que detalhe interessante. Aí você vai falar assim, caramba, meu, eu não entendi esse negócio, não. Então, eu vou te explicar aqui, eu vou mostrar um desenho para você. Ó, fio de prumo é isso daqui. O camarada segura o prumo lá e ele fica na vertical. Olha esse desenho aqui. Imagine que isso é o planeta Terra, certo? Se eu fizer um prédio, por exemplo, aqui na Europa, e um prédio no Chile, que está mais ou menos do lado oposto, eu diria, ou alguém poderia dizer, que o prédio do Chile está de ponta cabeça e o da Europa está em pé. Se eu fizer um prédio, olha, o que eu estilizei, um prédio no Brasil e um prédio no Japão, já que eles estão em lado oposto do globo terrestre, eu diria que um dos dois ou os dois irão cair do planeta Terra, né? Porque estão de lado, né? O povo fala que está de ponta cabeça. O detalhe que eu quero dizer para você é que não existe ponta nem cabeça, porque, na verdade, a Terra é redonda. Veja, se eu faço um prédio nos Estados Unidos ou na Austrália, a ideia é a mesma. Se eu fizer uma base de pesquisa na Antártica ou na Antártica, tanto faz aqui, tá? No Polo Norte ou no Polo Sul, é a mesma coisa. Então, observe o seguinte, todos esses prédios estão num plano horizontal. E essas linhas vermelhas são as chamadas de vertical do lugar. O que é a vertical do lugar? É a linha que liga onde você está até o centro da Terra. Isso é o fio de prumo. Isso que faz com que as coisas estejam na vertical no planeta, que é atraído pelo centro de gravidade, o centro de massa do planeta. Então, os nossos equipamentos, de uma forma geral, eles funcionam nesse modelo. Então, eu tenho planos horizontais que são perpendiculares sempre a esta linha vermelha. Então, eu poderia dizer o seguinte, quantos planos horizontais existem no planeta Terra? Infinitos, né? Porque qualquer lugar que eu estiver, eu posso fazer um plano horizontal. E a vertical vai variando em função, naturalmente, da curvatura. Então, não existe ninguém de ponta cabeça. E não existe ninguém em pé. Embora nós temos aquela ideia que
do globo terrestre, na verdade, né, os Estados Unidos e a Europa em cima, o Brasil lá embaixo. Na verdade, mesmo no desenho correto não é bem esse. Na verdade, os Estados Unidos e a Europa estão tombados e quem mais aparece é a porção equatorial, se você analisar em termos de espaço, a Terra girando. Então, esse desenho, na verdade, também é um desenho meio que fabricado. Então, se você for analisar, também não é bem o desenho que seria o desenho verdadeiro, olhando em relação ao Equador. Mas é um modelo também, né? Tudo é modelo. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho ali. Você tem também, não sei se você tem ali, no seu material tem lá, o plano de referência, o plano horizontal de referência. O que é um plano horizontal de referência? Observe que o plano horizontal de referência, está lá na sua apostila para você anotar, para os trabalhos de nivelamento, é o nível do mar, isto é, o plano horizontal local guarda a mesma distância do nível do mar ao centro da Terra. Observe bem que é o nível médio das marés que se entende. Então, o nível do mar fica, então, sendo a referência para todos os trabalhos de altimetria, seja qual for o local da Terra, para você ter aí, vai servir como comparação, o nível médio das marés. Então, assim, dentro dessa ideia, por exemplo, se você pegar o Monte Everest, lá na Cordilheira do Himalaia, e pegar o Monte Aconcagua, aqui no Chile, ali na Cordilheira dos Andes, qual dos dois é mais alto? Naturalmente, você não pode colocar um perto do outro e medir, isso é impossível. Então, como é que você determina qual é mais alto, qual é mais baixo? Você vai naturalmente determinar isso em função do nível médio das marés. Você vai pegar o nível da maré e vai subir o morro. A maré aqui no Chile, a maré lá perto da Europa. Tá? Essa é a ideia básica aí que se tem. Vale lembrar um detalhe importante que talvez você não saiba ou até esqueceu. Lembra que existe lá nas aulas de geografia aquela parte lá que estuda os picos, pico da neblina, pico da bandeira, qual que é o mais alto, qual que é o mais baixo, etc. E tal. Assim como também várias cordilheiras no mundo inteiro. Há alguns anos, aí, há uns 10 anos para cá, houve toda uma atualização nos livros de geografia, tá? Por quê? Porque, na verdade, antigamente, essas medidas eram feitas de uma forma mais rudimentar. Agora, as medidas são feitas utilizando, por exemplo, GPS geodésico. E como você tem toda uma questão de GPS ou GNSS, que é o Global Navigation Satellite System, então você, na verdade, tem uma qualidade melhor do sistema de medidas. Como você tem uma qualidade melhor do sistema de medidas, você, naturalmente, alguns desses montes que eram mais altos deixaram de ser o primeiro, passaram a ser o segundo e o terceiro, e alguns que, de repente, eram o segundo e o terceiro, passaram a ser o primeiro em altura, tá? Houve algumas mudanças aí nos últimos anos, tá? Porque o equipamento de medição melhorou. Então, um detalhe, uma curiosidade, só para você entender. Muitas vezes você vai pegar um livro antigo, ele fala uma coisa, um livro mais moderno fala outra, porque houve esse detalhe aí. Como é que o nível do mar é conduzido para o interior do continente? Como é que você faz isso? Então, veja bem, durante muitos séculos, como é que isso era feito? Você usava, por exemplo, um equipamento de topografia comum, com réguas, você ia medindo. Você pegava lá, por exemplo, lá na praia, é o 00. Aí você media da praia, por exemplo, até Curitiba, pela estrada, Curitiba, Ponta Grossa, Vila Velha, e vinha vindo. Um dia você chegava em Londrina. Aí você fazia os mapas aproximadamente e falava, olha, Londrina está a X altura em relação ao nível do mar, que é uma ideia interessante. Você ia colocando esses marcos também nas estradas e tal, marcos de referência. Isso era feito naturalmente por empresas especializadas. Hoje, na atualidade, nós temos vários marcos, tá, de referência de nível, que pode ser encontrado onde? Então, você precisa anotar isso. Onde é que tem marcos de referência hoje? Hoje você vai encontrar marcos de referência, por exemplo, nas estações, de uma forma geral, estações rodoviárias, estações rodoferroviárias, nas ferroviárias, nas grandes praças centrais, nos reservatórios de água, de uma forma geral, os reservatórios grandes de água costuma ter também, em algumas ruas e avenidas principais aí das cidades. Geralmente você vai encontrar isso daqui, ó, tem uma chapinha metálica, escrito protegido por lei. Só para você ter uma ideia, Londrina tem um caderno com todos os marcos, tá? Latitude, longitude, altitude, o número do marco e a localização dele. Um, assim, bem conhecido é ali perto do Shopping Catuaí, ali naquele canteiro central, perto da Unopar, ali Pitágoras, tem um. Aí na UEL, quando você chega na UEL, você vem pela Goiás, passa embaixo da ponte, você faz a curva para a direita, depois você vira à esquerda, tem uma jaqueira. Bem ali na jaqueira tem 4 pilares de concreto. No meio dos 4 pilares de concreto tem um marco geodésico também,
aquele marco ali é catalogado também pelo IBGE, tem latitude, longitude e altitude. Então, eu posso partir daquele marco para medir qualquer coisa. Eu vou aferir meu equipamento por ali e sair medindo. Eu quero dizer para você o seguinte, vamos imaginar que você vai fazer um bairro novo. Você vai inventar o Jardim da Zanta. Vai vender bastante, né, com esse nome. Você sabe que vende, né, velho? Jardim da Zanta é uma coisa que vende. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar para ter o nível do Jardim da Zanta. Você não vai lá no mar e vir medindo até chegar aqui em Londrina, no Jardim da Zanta. Você vai pegar um bairro conhecido, perto do Jardim da Zanta que você está inventando, você vai criar as novas altitudes, você vai medir as novas altitudes. Ficou claro? Então, isso é chamado nível de referência. Então, só para o seu conhecimento, Londrina, por exemplo, está localizado, a altitude de Londrina, a menor altitude é 400 metros, o lugar mais alto chega em torno de 700 metros. O centro tem, na média, 620 metros de altitude em relação ao nível do mar. Agora, eu farei uma pergunta para você postar a resposta ali no chat ao lado, se você quiser usar o microfone, se for meio tímido. Uma pergunta, vamos ver se você, qual é a sua linha de raciocínio. Quando você sai de Londrina e vai para Curitiba, capital do estado do Paraná, você sobe ou você desce? Quando você vai a Curitiba, por incrível que pareça, você sobe, tá? Embora você vai para o sul, você tem que pensar que Curitiba está numa altura média de 900 metros. Ela é, na média, aí, uns 200 a 300 metros mais alto que Londrina. Então, quando você vai a Curitiba, você sobe. Aí o aluno fala, mas a praia é lá perto, calma lá. Aí vem um outro detalhe que você precisa saber também. Quando você sai de Londrina para Curitiba, em 400 quilômetros de distância, você sobe aí 200, 300 metros de altitude na estrada. Só que quando você está em Curitiba e você vai para a praia, você sai da altitude 900, quase 1.000 metros, 1 quilômetro de altura e desce a zero. Por isso que você vai perceber que algumas pessoas, por exemplo, que têm labirintite, naquela estrada lá, depois de Curitiba até chegar na praia, tem muita tontura, porque a diferença de altitude é muito alta. Isso acaba acarretando para algumas pessoas diferença de pressão, um pouco aí de zoeira na cabeça, tontura. Então, pessoas que têm esse problema não podem dirigir esse tipo de estrada. Porque, observe bem, de Curitiba até a praia tem aí 80, 100 quilômetros. Só que você desce quase 1.000 metros. É quase uma descida de avião. Por isso que o avião tem a cabine pressurizada, que é para justamente não haver variação de pressão atmosférica. Então, observe bem esses detalhes, que são detalhes muito interessantes aí, em termos de altitude, para você fazer trabalhos de engenharia. Ficou claro? Está bem entendido isso? Então, vamos lá. O show não pode parar. Vamos continuar. Um detalhe importante que você precisa saber, o chamado nivelamento particular e os nivelamentos gerais. Quando você vai fazer um nivelamento, de uma forma geral, você pensa o seguinte, então, eu tenho lá uma determinada obra e eu tenho uma determinada altura. E, então, eu coloco esses níveis dentro da minha obra. Eu vou colocar um exemplo para você, para ficar mais fácil. Olha esse exemplo aqui. Imagine que essa calçada aqui, ó, essa calçada, é 680 metros de mais alto que o mar. Então, aqui dentro, é 15 centímetros mais alto, é 680,15. O pé direito aqui, a distância do piso até o teto é 3 metros, então é 683,15. Aqui, está marcando 5,60, então é 685,60. Então, eu vou representar. No corte do desenho, representa com esse desenho. Na planta, representa assim. Pergunto a você, você entendeu isso? Agora eu vou te falar uma coisa. Explica isso na obra para um sujeito que nunca foi a uma escola formal como você. Ele não vai entender como é que uma casa simples pode ter 685 metros de altura. Porque eu não sei se você já pensou nisso, mas às vezes para nós, né, para você que faz engenharia, você já foi à praia com 1 ano de idade, você foi, com 2 anos você foi de novo, então você, sim, para você tudo é muito normal, muito tradicional. É muito comum você, na obra da construção civil, você achar, por exemplo, pessoas de 50, 60, 70 anos que nunca foram ao mar. Eles não têm a mínima noção do que é isso, incrível que pareça. Porque ir à praia, para quem mora no interior, não é uma coisa barata. Você tem que ter um bom carro, primeiro que aguenta uma viagem de 500 quilômetros. Depois você tem que ter dinheiro para combustível e pedágio, que não é barato. Depois você tem que ter dinheiro para pagar diária na praia, que é caro para caramba, que a casa lá, o apartamento é alugado por dia. Depois tem dinheiro para comer lá na praia.
uma semana, 15 dias, etc. Então, não é uma viagem que pessoas que não têm condições financeiras fazem. Então, a grande maioria dos operários, etc. e tal, não conhecem a praia. Por incrível que pareça, você vai achar uma coisa estranha que eu estou te falando, mas quando você começar a fazer estágio nas obras, você vai conhecer um pouco mais a realidade de um país chamado Brasil. E você precisa respeitar isso. Se você quiser ser respeitado nas obras, como engenheiro, etc., você tem que saber respeitar essas pessoas, respeitar os seres humanos que estão lá trabalhando. Porque nós, engenheiros, não executamos, nós mandamos. Então, eu preciso dessa mão de obra, preciso dessas pessoas. Então, por isso eu devo respeitar essas pessoas. É muito importante isso que eu estou dizendo para você. Então, veja bem, por que eu faço o projeto? Para os engenheiros entenderem? Também. Mas eu também faço o projeto para que as pessoas mais simples que estão lá na obra também consigam entender. Então, eu tenho aqui uma dica para você. Em vez de você trabalhar aqui, você põe, por exemplo, um RN, a referência de nível, RN, anota aí, referência de nível. Põe um 00 na calçada. Quando você põe 00 na calçada, esse vira 0,15. Esse vira 3,15. E esse vira 5,60. Pronto. O Tonhão, o Gão e o Luizão lá da obra acabaram de entender. E eles entendem, inclusive, que se for negativo, está abaixo da calçada, abaixo da rua. Menos 3, quer dizer que vai descer 3 metros abaixo da rua. Ó, essa é a sacada, entende? Então, eu posso trabalhar colocando um 00 na calçada, eu posso colocar um nível 50, um nível 100, colocar números redondos, números inteiros. Mas o mais fácil ainda de entender lá na obra é um 00 na calçada. Daí ele tem uma noção que quando é positivo sobe em relação à rua, quando é negativo desce em relação à rua. Isso é mais fácil para trabalhar nas obras. Projetos executivos geralmente são feitos dessa forma. Só para você entender, tem projeto legal, que é aquele aprovado na prefeitura, projeto executivo, que é aquele que vai para a obra, que é muito mais detalhado para que possa ter a execução da obra. Vamos agora à questão de representação do relevo topográfico. Então, existem vários métodos para a representação do relevo de um terreno, sendo o uso mais corrente o método das curvas de nível. Então, o método da curva de nível consiste em seccionar o terreno por um conjunto de planos horizontais equidistantes, que interceptam a superfície do local, determinando linhas fechadas que recebem o nome de curvas de nível. Observe bem o detalhe, curvas de nível. O nível é no singular, porque cada curva tem apenas um nível. Cada curva, um nível. Na mesma curva, não tem dois níveis. Observe bem esse detalhe. Você deve também anotar o seguinte, que as cartas geográficas recebem, que apresentam curvas de nível, recebem o nome de cartas ipsométricas. Ipsométrica com H, H-I-P, mudo, S-O, métricas. E as cartas náuticas, que apresentam o relevo submarino, recebem o nome de cartas batimétricas, que vem de batímetro, tipo um sonar, igual do submarino, etc. e tal. Ok? Então, para você entender melhor aí. O que é altimetria? Veja que na aula passada, você tinha lá que dar uma lida, foi definido planimetria, altimetria, topologia, fotogrametria e etc. Então, altimetria. Como colocado, na altimetria fazemos as medições das distâncias e ângulos verticais. Então, a altimetria sempre é a diferença de nível. Na planta, não podem ser representadas, exceção feitas as curvas de nível, que serão vistas mais adiante. Por essa razão, a altimetria usa como representação o quê? A vista lateral, o perfil, o corte ou elevação. Os detalhes da altimetria são apresentados sobre um plano vertical. As únicas exceções são feitas para as curvas de nível. Então, observe aqui. Olha bem esse desenho. Então, eu tenho aqui uma colina. Olha só o detalhe. Preste bem atenção no meu desenho. Então, eu tenho aqui o nível 0. Eu peguei a minha motosserra aqui, minha motosserra de Deus, e cortei a colina aqui na horizontal, 20 metros. Subi mais 20, cortei, 20 metros. Subi mais 20, cortei, 20 metros. Então, eu tenho 0, 20, 40, 60. Aonde o plano intercepta a colina, forma essa linha aqui. Essa linha é o projeto no plano. Então, eu tenho a curva 0, 20, 40, 60. Então, eu sei, por exemplo, olhando esse desenho aqui no plano, eu sei, por exemplo, que o centro é mais alto que a periferia. Por que eu sei? Porque os números aumentam.
Olha bem, corta no intervalo de 20 em 20 e os números aumentam, por isso o centro é mais alto. Se os números fossem ao contrário, por exemplo, 0, 20, 40 e 60, seria uma depressão e não seria uma colina. Tá claro isso na sua cabeça? Tá entendido? Cortou aqui, desenhou embaixo a projeção. Cortou aqui, a parte da frente, a parte de trás é pontilhada, que você não consegue ver. Cortou embaixo aqui, ó, o desenho da projeção. Cortou ali, no B, gerou o belinho aqui, ó. B e H, gerou o belinho e a galinha. Ó, lá por trás, aqui na frente. Cortou aqui na base, a base do desenho, A e a linha e linha aqui. Então, veja bem. Então, essa projeção no plano aqui. Então, observe bem um detalhe importante na sua vida. Na sua vida de engenheiro, não terá esse desenho em 3D. Sempre vai existir esse desenho aqui apenas. E você deverá, veja bem, você deverá olhar esse desenho aqui e pensar em 3D. Você será tanto melhor engenheiro quanto mais você conseguir interpretar essas coisas. E a sua visão em 3D tem que ser muito boa. Agora, farei uma pergunta para você, caríssimo ouvinte do meu programa Vespertino. Olhando esse desenho que está aparecendo no slide, se você tivesse apenas a parte desenhada aqui no plano, do jeito que está aí, só essa parte aqui desenhada no plano, daria para afirmar se esse desenho é uma colina ou é um vale? Não, né? O Enzo disse que não. Não, realmente não pode, porque não tem números. Se não tem números, você não sabe se está subindo ou descendo. O número aí é tudo. Só pelas letrinhas não dá para saber. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui esse desenho. Eu fiz seção aqui de 20 em 20. Posso fazer de 1 em 1 metro, de 2 em 2 metros, de 5 em 5, de meio em meio metro, de 20 em 20. Enfim, eu que determino isso de acordo com a necessidade. 100, 120, 140 até 200. Ele foi cortando. Conforme corta, vai projetando, ó. 100, 120, 140, 160. Então, olhando esse desenho aqui embaixo, você sabe que ele é uma colina. Ok? Sem nenhum problema. Agora, olha esse desenho aqui que interessante. Vai instigar você. Se você olhasse apenas o desenho que está aqui embaixo, somente esse desenho, você poderia dizer para mim aonde está o local mais íngreme? Íngreme, lembrando que não é o mais alto, é que tem a inclinação maior, mais em pé. Como é que você olharia isso só na planta? Onde é mais íngreme na planta? Do lado direito, né? Ou você poderia colocar, a resposta do Arthur aqui está boa também, ó. Quando as linhas, não deu tempo de, mas é quando as linhas estão mais próximas, as linhas mais perto, a Júlia também respondeu, onde as linhas estão mais próximas. Por quê? Quando as linhas estão mais próximas, significa que aquela região é mais inclinada. Tanto é que a curva de nível não é boa para representar uma parede vertical, porque numa parede vertical ficaria uma linha sobre a outra, por isso nós não desenhamos curva de nível para prédio, só para terrenos. Porque não faz sentido, quando a parede é vertical, fica um monte de curva uma em cima da outra. Então, observe bem que quanto mais próximas estiverem as linhas, mais íngreme é o terreno. Quanto mais distante, mais horizontal. Tanto é que num plano horizontal não vai ter curva de nível, porque só tem um nível, então não tem curva. Veja que coisa lógica para engenharia. Engenharia é bom porque é lógico, viu, gente? Não tem como discutir. Se não tem diferença de nível, não tem curva, porque a curva marca a diferença. Observe esse desenho aqui. Quando corta na base, aqui no nível 400, pegou inteiro, aqui parece um número 8. Então, desenhou inteiro. Quando cortou no 420, fez uma bolota aqui e uma bolota aqui. 420. Quando cortou no 440, pegou só desse lado, então só tem essa bolota aqui, desse lado não tem 440. Por que não tem? Porque o ponto mais alto é 432. E esse ponto mais alto aqui, 456, representado pelo xizinho. Veja que ele cortou de 20 em 20 metros. Ficou claro esse desenho aqui para vocês? Veja, se você olhasse esse desenho aqui no plano, chapado, você conseguiria imaginar esse desenho em 3D? Porque é isso que eu quero, o que nós precisamos. Você vai sempre ter um desenho chapado e você vai precisar dele em 3D. Esse desenho aqui também, você vai observar, ó, os locais onde é menos íngreme, mais horizontal, as curvas estão bem longe. O local onde é mais inclinado, as curvas estão mais perto. Veja a mesma representação. Esse morro aqui, ó, aqui cortou no 40,
cortou no 40. Já o 50 só aparece aqui. Veja que não tem 50 aqui. E aqui no 10 e no 20, cortou inteira. Curva 10 e curva 20, ó, fez a volta toda. Já a curva 30, cortou aqui, fez um círculo, cortou aqui. Porque aqui, veja que o 30 passa por cima aqui, ó, nesse detalhe aqui. Esse desenho aqui é interessante você dar uma olhada nele, eu quero te mostrar um detalhe. Olhe bem isso daqui, ó. A parte mais alta, ela desce, aí ela sobe. E desce de novo. Veja que desse ponto desce para cá, desse ponto desce lá para o outro lado. Então, olha bem, que esse ponto aqui, ó, daqui sobe, daqui sobe. Daqui desce e para lá também desce. Então, se aqui for a linha de cumeada, né, a parte mais alta, o espigão, então esse é o ponto mais baixo do espigão. Mas se aqui for o vale, esse é o ponto mais alto do vale. Agora, olha bem o detalhe. Se eu tivesse um rio aqui, ó, esse rio nasce aqui, vem para cá, esse outro nasce aqui, vem para cá, vem descendo, 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 o outro nasce aqui, vem, aqui nasce outro, vem juntando, aqui já juntou 4 rios, e vem descendo, juntou mais um e foi embora. Então, veja que a nascente é lá em cima. Aqui tem um desenho tradicional, ele é símbolo no Rio de Janeiro, né? Inclusive símbolo dos catálogos de turismo. Tem a Urca, né? A questão aí da Praia Vermelha, etc. e tal. Então, aqui você vê o seguinte, ó, onde é mais inclinado aqui, ó, veja que as curvas de nível são bem mais perto uma da outra, onde é mais inclinado. Olha bem o desenho, onde é mais inclinado aqui. Aí, conforme a inclinação vai diminuindo, são lugares onde são mais planos, as curvas de nível são mais longe. Aí, a minha pergunta para você é, se você olhasse este desenho aqui, você imaginaria isso? Né? Veja que é um detalhe bem interessante aí para o aluno pensar. Então, veja a interpretação da questão gráfica aí dos desenhos. Esse desenho que você está vendo aqui, ele é côncavo ou é convexo? Se você olhar, você vai ter que olhar o número, né? O número do meio é mais alto, da periferia é mais baixo. Então, a parte do meio dele é mais alta, então ele é convexo, certo? Então, essa linha aqui pontilhada, você tem que escrever o nome dela. Escreve aí em cima. Linha de cumeada. C-U-M-I-A-D-A. Linha de cumeada, espigão ou divisória de água. O que é isso? Definição. É a linha formada pelos pontos notáveis mais altos. Depois você vai escrever também o seguinte, essas laterais aqui, ó, essa lateral, que por onde a água desce, por onde a água verte, como diz o povo da roça, são as vertentes. Vertente, por onde a água verte. Daí vem a palavra também vertedouro na engenharia, que é aquelas comportas que tem nas usinas hidroelétricas, aquele monte de água, são os vertedouros. Você vai estudar bastante isso em hidráulica na engenharia. Essa parte central aqui, ó, esse bico arredondado aqui, ó, esse bico redondo aqui, é chamado de dorso. D-O-R-S-O. Esse bico redondo é o dorso. Então, eu tenho vertente e dorso. Então, vertente é a superfície inclinada que vem da parte mais alta até a base, por exemplo, da montanha. O dorso é a superfície convexa formada pelo encontro das duas vertentes. Então, por exemplo, aqui o Fusca, ele é um carro convexo, né? Olha bem. Ele é todo convexo, arredondado, né? Por dentro é horrível, mas por fora ele é legalzinho, ele é convexo. Até as calotas são convexas. Né? E aqui tem aí um exemplo, para você ter uma noção das laterais e também aqui do dorso, esse bico arredondado. Então, lembrando aqui, né? Eu tenho até um exemplo, ó, eu trouxe um mínimo. Ó, o mínimo aqui, ó, ele é convexo. Aqui está o dorso, na careca do mínimo aqui, beleza? O dorso. É do meu filho. Ah, professor, é seu. Não, eu tenho uma criança. Embora eu goste do mínimo, para ver o que está na minha mesa. Né? Da coisa super fina. Vamos lá. Próximo desenho. Esse desenho aqui, ele é côncavo ou convexo?
Convexo. Por que é convexo? Porque a parte central é mais alta do que a parte periférica. Só tem um detalhe que você deve perceber. Diferente do outro, que tinha dorso, esse não tem o dorso. Esse lembra mais uma garrafa PET, cortando essa ponta aqui fora e cortando o fundo. Porque as linhas, as curvas de níveis são paralelas. Essa professor, não é paralela não, é tudo torto. O problema seu é o problema de raciocínio cartesiano. Por quê? Como engenheiro, você acha que o paralelo é a linha do trem. Elas são paralelas, por que a gente chama na topografia de paralela? Porque você vê que ela afasta e encosta mais ou menos por igual. Diferente do desenho anterior, que elas faziam uma curva, se encontravam, assim, entende? Faziam um bico. Por isso, nós chamamos aí que elas são paralelas. Como elas são linhas aproximadamente paralelas, forma um desenho, né, convexo, né, um volume em 3D convexo, lembrando essa garrafa PET aí, beleza ou não? Esses desenhos aqui, os três, eles são côncavo ou convexo? É um côncavo, dois convexos, um convexo e três côncavos, são os três côncavos. Como é que são esses desenhos aí? O que você acha? Os três côncavos, muito bem, vamos lá. Por quê? Observe bem, então isso é chamado na literatura pelos engenheiros de vale. Anota aí, são vales. Então, só que escreve direitinho. Vale de fundo côncavo. Vale de fundo chato. Vale de fundo de ravina. Tem que escrever, tá? Vale de fundo côncavo, vale de fundo chato, vale de fundo de ravina. Na prova, eu coloco esses desenhos. O aluno escreve vale. Eu escrevo não vale, certo? Por quê? Porque o aluno não colocou o nome, que é de fundo côncavo, fundo chato e fundo de ravina. Daí eu escrevo não vale. Tem que escrever o nome dos meninos aí. Vamos lá, vamos analisar a diferença. O vale de fundo côncavo é esse vale em que as paredes, aqui as laterais, são arredondadas, veja. A descida é mais suave, pode ter um rio aqui embaixo ou não. Então, essa é a ideia do vale de fundo côncavo. O vale de fundo chato é essa ideia aqui. Veja que você tem a descida, a outra descida aqui, as vertentes, mas você tem aqui uma parte grande embaixo que é plana, porque modelo estádio de futebol, você tem a arquibancada e embaixo você tem o campo. Um salto de sapato masculino, quando faz ali aquela pegada no barro, tá? Fica um vale de fundo chato. Entendido? E o vale de fundo de ravina é esse modelo aqui. Ele tem a parede bem vertical e tem um espacinho muito estreito lá embaixo, que seria lembrando o bico de uma ave de ravina, que é um bico pontudo, fino. Isso, vale de fundo de ravina. Aqui você pode pôr também, eu até vou falar isso para você, tá vendo essa linha escura aqui? Essa linha aqui no meio, essa linha aqui no meio, você poderia escrever a palavra Talveg. Então, você vai escrever aqui, ó, nessa linha preta, Talveg. O que é o Talveg? Talveg é T-A-L-V-E-G-U-E, em português. T-A-L-V-E-G-U-E. Talveg. Do alemão, essa palavra tem origem no idioma alemão, que é Talweg, que é T-H-A-L-W-E-G. Vem dessa palavra aí do alemão. Que significa caminho do vale. Talweg ou caminho do vale. São as linhas formadas pela sucessão dos pontos mais baixos em relação às suas proximidades. Veja que a linha de cumeada, o espigão, ou divisor de águas, era a linha formada pela sucessão dos pontos mais altos, enquanto o Talweg, ou o caminho do vale, é a linha formada pela sucessão dos pontos mais baixos. Então, vale uma superfície côncava formada pelo conjunto de duas vertentes, verte água aqui, verte água lá. Você vê a setinha indicando aí a questão da... Então, é a linha que recolhe água das duas encostas opostas. Então, é a linha que recolhe águas das duas encostas opostas. Pergunta para você agora, caríssimo ouvinte do meu programa. Se você fosse colocar uma caixa d'água, se fosse um bairro, você colocaria a caixa d'água do lado direito ou do lado esquerdo da figura para alimentar o bairro? Direito, né, no alto. Se eu fosse fazer uma casa para o inimigo, onde você faria a casa para o inimigo? Do lado esquerdo, né, para ver se o cara morre afogado, né? Que já vem essa água toda, daí chove também, leva a casa, leva tudo, né? Certo? Então, aquela coisa super fina daquela pessoa que tem o coração peludo, né? Aquele ódio no coração. Né? Aí ele já detona o sujeito. Beleza? Tá entendido? Então, bom, então veja aqui o exemplo. Então, a água corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Esse rio aqui corre
da direita para a esquerda. Esse desenho aqui, agora, você vai escrever várias coisas nesse desenho aí que são importantes. Primeiro, você vai pegar uma caneta e vai ligar isso daqui. Agora você vai colocar um pontinho verde aqui e um pontinho verde aqui. Esses pontos são chamados de cabeceiras. O que são cabeceiras? Cabeceiras são vales curtos e úmidos que dão origem aos cursos d'água. Deus, na sua infinita sabedoria, faz sempre as nascentes, geralmente, elas nascem em cima, para que a água corra para baixo. Não sei se você já reparou, mas a água não corre para cima, ela corre para baixo. Então, se ela nascer embaixo, ela não sobe, aquela coisa super fina. Então, ela nasce em cima e geralmente desce. É que a gente é meio da cidade, né? Criado sabe aquelas pessoas criadas na sacada, solta a pipa na sacada do apartamento, né? Vai aproveitar o vento. E aí não tem uma noção muito de planeta Terra, né? E quando viaja de uma cidade para outra, vai no banco de trás abraçado no ursinho. E aí, velho, não enxerga nada na estrada também. Então, aí o cara não consegue virar engenheiro nunca, porque é difícil, daí não conhece nada, nem no mundo real, nem no mundo virtual. Então, aí você tem as cabeceiras, vales curtos e úmidos, que dão origem aos cursos d'água. Esse ponto aqui, ó, você vai marcar em especial em roxo, esse ponto aqui, é o encontro, veja, desta linha com esta linha. Esse ponto é chamado de garganta ou selado. Selado aqui com S, porque vem de sela de cavalo. De sela, de cavalgadura, aquele negócio que põe para montar no cavalo. Lembra aquela sela lá. Por isso, garganta ou selado. Ok? Um detalhe importante aqui. Essa linha aqui, ó. Como chama essa linha aqui? Linha de cumeada, divisor de água e espigão. Perfeito. Vamos lá. Então, escreve aí. Importante você escrever. E essa linha aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que nasce aqui na cabeceira e desce, nasce na cabeceira e desce, é o Talveg, não é? Então escreve também, Talveg. Ele não é assim, ó. Aqui, ó, eu tenho a linha de cumbiada. A linha de cumbiada. Aqui eu tenho o Talveg. O encontro entre a linha de cumbiada e o Talveg é o tal da garganta ou selado, onde está esse meu apontador vermelho aí. Então, a linha de cumbiada aqui, ó, a garganta ou selado é o ponto mais baixo da linha de cumbiada, do divisor de água. E o ponto mais alto dos dois talvegs que aí nascem. Sim ou não? Não é isso que acontece? Então, na verdade, aquele desenho lá, nada mais é que esse desenho aqui em 3D. Esse desenho em 3D vai ser o mesmo desenho aqui que esse aqui. Deixa eu levar ele para frente. Ficou claro aqui, ó, o espigão, ó o Talveg aqui, ó. Talveg aqui, ó. A água desce por aqui, tudo que chove aqui em cima divide metade para cada lado. Ficou claro isso? Olha esse desenho aqui. A minha pergunta para você é a seguinte, eu vou mostrar alguns desenhos para você, a pergunta vai ser assim, fazendo uma reflexão, chama a minha pergunta, a minha indagação. Olhando o desenho no plano, você é capaz de pensar o 3D? Quando você olha este desenho, você enxerga isso? Provavelmente não. Por isso você vai ter que gastar um tempo depois assistindo de novo esta aula e olhar muito bem esse desenho e olhar o 3D. Isso vai ajudar você a melhorar a sua imaginação em 3D, imaginação de engenheiro. O engenheiro tem que enxergar em 3D. Tem lá, experiências conseguidas por constantes observações permite que se chegue a algumas conclusões a respeito de curva de nível. Vamos escrever isso. As curvas de nível não se cruzam. Isso raramente vai ocorrer. Só vai ocorrer esse tipo de coisa com algum tipo de acidente geográfico, uma coisa incomum. Por exemplo, um barranco, uma coisa que desabou. Curva de nível não tangencia a si mesmo. Tá? Isso também é um detalhe. As curvas de nível não cortam perpendicularmente as linhas d'água. Geralmente, as curvas de nível são paralelas aos cursos d'água. Quando a curva de nível corta, olha bem o que o professor vai dizer. Eu vou mostrar uma maquete daqui a pouco. Quando a curva de nível corta o rio, atravessa o rio, é porque esse rio tem, por exemplo, uma cascata, tem uma queda d'água, tem uma cachoeira. As curvas de nível, geralmente, são paralelas aos cursos d'água. Quando a curva de nível atravessa o rio, é porque esse rio deve ter uma queda d'água qualquer. Caso contrário, isso não aconteceria. Então, isso vale para você interpretar os mapas. Imagine você vai ser engenheiro, vai trabalhar lá numa grande construtora, fazer uma usina hidroelétrica, uma coisa. Então, onde dá um mapa de uma região enorme, você tem que olhar aquilo lá e falar, qual é o melhor lugar para fazer a represa? Qual é o melhor lugar para fazer o reservatório?
Então, você tem que entender muito de topografia para decidir aí o melhor lugar que vai alagar, onde vai atingir. O que mais você tem que colocar ali? As curvas de nível formam linhas fechadas em torno das elevações e depressões, também você já viu. As curvas de nível tendem a ser paralelas às linhas de fundo de vale, nós já falamos. As curvas de nível são linhas contínuas e não se interrompem bruscamente. Então, veja bem, quando tiver desenho de curva de nível, o camarada está desenhando, daí para, ele tira a lapiseira e acabou. Não existe isso. Curva de nível não é mágica, existia o nível 40, aí deixou de existir. Então, caiu um meteoro no planeta Terra. Aconteceu algum acidente horrível, porque deixou de existir uma cidade inteira. Tá? Então, cuidado com a maneira aí de pensar. É importante que você tenha toda essa questão aí na cabeça, tá? Para fazer aí os seus desenhos. Vamos lá, tocando um pouquinho mais. Todos anotaram? Aqui. Olha essa imagem aqui, essa fotografia. Observe como esse material aqui, esse slide, mostra, por exemplo, a sedimentação ao longo dos séculos, como foi mudando a cor. E veja que é exatamente da mesma altura, né? Não tem exemplo melhor da natureza de curva de nível do que isso, né? Como se cortasse assim na horizontal, como se o próprio criador tivesse feito, né? Cortou na horizontal e foi desenhando. É uma perfeição, né? Uma foto aí bem interessante. Colocação. Olha esse outro desenho, daí, no caso fabricado, né, de uma propriedade agrícola, fazendo platôs, né, várias plataformas. Obrigado por me receberem nas suas casas. Um abraço, gente. Tchau, tchau.